Ele está fazendo experimentos, e eu acredito que aqui é mais fácil de explicar isso do que em outras circunstâncias. Ele está fazendo experimentos com coisas subjetivas, ele está fazendo experimento com a consciência. Claro, tá? Então, ele precisa, por exemplo, ele queria verificar se ele conseguia alterar o passado, porque você consegue viajar e ir lá. Isso é um banco de dados, um grande banco de dados, que tem todas as alternativas ocorridas no passado e tudo que ocorreu e tudo que não ocorreu, mas poderia ter ocorrido. Tá tudo. Olá, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda aqui mais uma vez ao nosso canal Mentaço Quântico. Hoje nós vamos falar aí do React, né? Um React muito interessante. Muitas pessoas me perguntam de onde você tira tanto conhecimento, o seu tipo de conhecimento, essas informações que você obtém. Primeiro que eu já li mais de 1000 livros em toda a minha vida. Tá? Desde a pré-adolescência eu já era um devorador de livros, tá? E outras que também existem algumas pessoas que eu sigo já há muitos anos, que eu conheço o trabalho delas, e essa aqui é do Tom Campbell, tá? Que é um físico nuclear, foi físico por muitos anos da NASA e também trabalhou no instituto, até então não era instituto, mas era o Bob Monroe, que era a maior sumidade em viagem astral, tá? Vocês vão entender por que eu tô falando isso entre aspas, viagem astral, vocês já vão entender já. Então, o que eu gosto do Campbell, do Tom, que é o seguinte, ele une a ciência, né, porque ele é um cientista nuclear, com a física quântica, a metafísica e a filosofia. Então, não é apenas achismo ou historinha para boi dormir, não. É tudo com dados científicos, com base na ciência, né? Onde ele faz com que, então, ele consiga, assim, de todas as pessoas que você vai encontrar no mundo, não vai ter ninguém que vai falar com tanta propriedade sobre o que nós chamamos de mundo espiritual, mundo astral, né, como ele, porque ele foi lá, vivenciou isso e constatou e comprovou cientificamente, tá? Então ele tem aí já os 3 livros, vai falar e nós vamos falar durante o vídeo, então fique aí, aproveite para se inscrever no nosso canal, ativar todas as notificações do sininho, compartilhar, dar aquele like e compartilhar aí com várias pessoas para que eles possam despertar, assim como nós estamos despertando. Ele está fazendo experimentos, e eu acredito que aqui é mais fácil de explicar isso do que em outras circunstâncias. Ele está fazendo experimentos com coisas subjetivas, ele está fazendo experimento com a consciência. Claro, tá? Então, ele precisa, por exemplo, ele queria verificar se ele conseguia alterar o passado, porque você consegue viajar e ir lá. Isso é um banco de dados, um grande banco de dados, que tem todas as alternativas ocorridas no passado e tudo que ocorreu e tudo que não ocorreu, mas poderia ter ocorrido. Está tudo lá, tá? Alguns chamam de registros akáshicos, cada um dá o nome que quer. E aí ele foi lá dezenas de vezes no mesmo local e tentou alterar com a intenção, com a vontade, tentou alterar participando como uma das pessoas ativas naquele momento da história. Porque assim, vamos dizer, tinham 3 pessoas, 4, 10 interagindo lá. Ele tentou assumir o controle de uma delas, fazer perguntas, interferir, de todo tipo, assim, dezenas, ele realmente é um cara com uma paciência gigantesca, então para cada item desse, ele ia lá e fazia dezenas de experiências, até tentar, e verificou que não tinha nada que ele podia fazer lá, ele podia reviver tudo e qualquer coisa, porque todas as alternativas estão guardadas, mas ele não podia impactar em alterar nada. Então, e nada que ele fizesse lá causava nenhum impacto aqui, porque o agora é um momento vivo, eu estou experimentando. Todo o resto que já foi é dados do sistema, está guardado lá numa pasta. Assim como o futuro é tudo que ainda pode acontecer, todas as alternativas possíveis em função das escolhas que eu vou fazer. Mas nada ocorreu ainda, então conforme eu vou escolhendo, os passos que eu vou dando, vai impactando na criação do futuro quando eu estiver lá. Mas só existe realmente o agora. Então esse foi um experimento que ele fez para verificar que ele podia ir lá, poderia visitar uma situação do passado em qualquer data, sim, participar de qualquer ângulo, olhando de fora, de cima, de dentro do olho de alguém, porque ele pode experimentar o ponto de vista de alguns dos participantes, mas ele não conseguia fazer nada para alterar. E para cada item que ele menciona no funcionamento da realidade, ele foi lá e fez dezenas de tentativas de fazer de um jeito, de outro, até entender que aquilo era de um jeito só.
e como é que era, o que realmente estava acontecendo. Tá, e tudo isso, só para ficar bem claro, foi em processo de projeção astral, de desdobramento, de consciência. Sim, você pode fazer isso, tipo, olha, você pode falar que foi visão remota, que foi qualquer outra coisa, você ter precognição do futuro, mas assim, nesse caso aí, ele foi lá, em consciência, porque você não precisa, a consciência não tem necessariamente o corpo, às vezes você vê por medo que você está com o corpo, você manifesta um corpo virtual, mas você vai lá e você pode tentar assumir o controle e o ponto de vista do corpo de alguém, porque não tem mais ninguém lá, só tem dados no sistema, né? E ele fez esse tipo de experiência, assim. Projeção astral não está errado, tá? É isso mesmo que ele fez, tá? Ele usou estados de consciência para pesquisar outra realidade, porque como é que você vai entrar no banco de dados do sistema e visualizar todas essas realidades se não for com a sua percepção, de alguma forma, né? Não tem como. Não tem como desenvolver um aparelho para ver isso. É como ele falou, você pode fazer coisas lá que impactam aqui, mas você não consegue daqui impactar, você não consegue mandar uma bomba e explodir o passado. Exagerando, né? Forma de dizer. Vou aproveitar, então eu já vou fazer a primeira pergunta, que vai ser bem objetiva, aí você já pergunta para ele e pode deixar ele responder. Não querendo interromper, já interrompendo, tá? Vocês vão ter legendado, porque eu sei que a maioria não fala inglês, não é fluente em inglês, então eu legendei e cortei até as respostas e perguntas dele, porque eu achei melhor eu legendar e eu dar a minha resposta com base no inglês dele, com base no que eu entendi e com base também no que eu já li dele, do Tom, que eu conheço ele há muitos anos, tá? Com todo o devido respeito ao nosso companheiro, tá? Então estará legendado para você e após a resposta dele, eu mesmo vou fazer apesar da legenda, um breve resumo do que ele disse para que você tenha um entendimento melhor, tá? A primeira pergunta, que é uma pergunta que a gente já fez aqui no programa algumas vezes, que é exatamente o que é a consciência? O que é a consciência humana? Onde ela se origina? E o que compõe essa consciência? Ela está atrelada ao nosso corpo físico? Para a consciência existir, é necessário existir um cérebro? Ou a consciência vem antes da biologia? Então, eu queria que ele desse um apanhado geral do entendimento dele sobre o que é a consciência. So, yes, I will get to all of those questions. I can answer those questions, and I can answer them very scientifically and directly. Those are good questions. As I was saying, I basically produced a theory of everything. And this was based on a theory of everything in physics, taking quantum physics and relativity and deriving them both from scratch. Now, when you understand the nature of reality, you also understand the paranormal phenomena. You understand how they work, why they work. You understand consciousness. Indeed, my theory is based on the fundamental idea that consciousness is fundamental, and everything else is derived from consciousness. So let me stop here and let Mario catch up, and then I will continue. Okay. Bom, vamos parar aqui. Ele perguntou o que é consciência. Ele falou que ele consegue responder sim, como vocês viram aí na legenda. É muito fácil de responder porque ele trabalhou esses fundamentos desde do início, desde a raiz, e que quando você entende a consciência, o funcionamento dela, o que nós chamamos... Para vocês entenderem o que é consciência, pessoal, a gente está falando de Deus, tá? Quando ele fala consciência, é Deus. O que eu e você chamamos de Deus, o Criador. Deus não é um senhor de barba, à la Moisés, não é sentado num trono, num algum quadrante do universo e preocupado com o único planetazinho, que é como se fosse um grão de areia numa praia. Todas as galáxias, planetas e estrelas, toda a extensão de areia da praia. Aí você pega um grão daquele, é o planeta Terra. Assim, eu faço essa analogia para vocês terem ideia da dimensão do que o que são os universos, não só, né, e do que é o planeta Terra dentro dele, tá? E além do mais, Moisés também não existia, uma figura inventada pela igreja. Eu já tenho vídeos aqui no canal eu falando isso e comprovando, tá? Isso aí, beleza? Então, o que acontece? É muito fácil ele explicar isso. Como vocês viram no começo da introdução, ele é um cara que conscientemente ele frequentou esta dimensão, todo o sistema,
uma vez que todo o nosso sistema, vai ser dito mais para frente aí, é um programa. O nosso mundo é holográfico, é uma ilusão. Isso aqui é como se fosse um programa de computador, onde existe um banco de dados, um backbone, ou seja, um computador central, onde ele tem tudo ali armazenado, o que nós chamamos a perspectiva de passado e futuro, já que ambos não existem, só existe o agora, tá certo? Somente o agora. Então, como a fonte criadora sabe da nossa previsibilidade, existem já as probabilidades infinitas no campo quântico, as probabilidades infinitas de futuro que não existe, até você se tornar observador desse futuro, não é? Assim explica também a experiência da dupla fenda. O que não é observado ainda está em partículas em ondas. Quando é observado, ela começa a tomar forma, tá? Daquilo que você está imaginando, principalmente até colapsar na nossa realidade e se materializar. Vamos lá. Okay. Actually, the model that I have of reality is, in most part, a model of consciousness. Consciousness is fundamental. Now, let me give you an idea of this reality before I tell you some more about consciousness. That is that we are a piece of consciousness. You and I, we are an individuated unit of consciousness. This physical body is an avatar. This avatar is created, this virtual reality is created in consciousness, computed by consciousness, and it's there to allow us to make experiences and therefore evolve our consciousness. Now, I came to this understanding not just intellectually and not just as a physicist, but I work with Bob Monroe, Journeys Out of the Body, Far Journeys, Ultimate Journey. I worked with him for about a decade. I have experienced all these things. I have run the out of body and the remote viewing and the mind-to-mind communication, and everything paranormal is deep in my experience of the last 50 years. So I only could come to these because of my understanding of consciousness, my deep experience with the paranormal. Now, let me give Mario a chance to speak here, and I will go on and talk more about the nature of consciousness, the brain, and so on. Okay? Bom, vamos terminar aqui. Então vocês viram ali, mas eu até antecipei alguma coisa do Bob Monroe. Se você que gosta de viagem astral, crê nisso, viagem astral, você tem que ler os livros Viagem Fora do Corpo de Bob Monroe, que hoje é um grande instituto nos Estados Unidos, tá? Que é a maior sumidade, não existe nenhum monge, nem monge tibetano, ninguém tem uma experiência tão profunda quanto ele e o Bob Monroe. Na época eles fizeram um físico, fizeram então vários tipos de experiência, não só, e quando eu falo em viagem astral, não é essa viagem astral, a viagem da viagem, que muita gente diz que faz viagem astral, viaja mais do que viaja na viagem astral, ou seja, a viagem da viagem, não é? É como ele falou, remote view, que é a visão remota. O que é uma visão remota? Essa é a verdadeira viagem astral. É o mind to mind, ou seja, ler mente, ou se comunicar sem precisar falar, telepaticamente. E também, nas experiências dele, que tem gravado isso, tá? Tem gravado isso aí, inclusive, é constatado, ele e Bob Monroe, que fizeram a visão remota. O que é isso? É quando você está em consciência, a subconsciência, porque não existe corpo. Então, se não existe corpo, nós não fazemos uma viagem astral. Isso é uma realidade da consciência, porque nós somos aqui um avatar, tá? Essa consciência, como ele falou, nós somos um fractal dessa consciência, e esse fractal é inserido no mundo virtual, de realidade virtual, que é o nosso mundo holográfico, que então temos o avatar, assim como tem o do joguinho, que ele vai falar aí, vou falar mais pra frente, tá? Os RPGs da vida, você comanda o bonequinho é você, a realidade virtual é aquele mundo, mas a consciência é quem comanda o bonequinho, tá? Então, já antecipei um pouco aqui, mas ele vai entrar mais em detalhes, a gente também vai entrar mais em detalhes. Então, a visão remota, ela é sensacional, porque é o seguinte, a visão remota é o seguinte, você pode estar à distância que for, eu posso estar aqui no Brasil, você lá no Japão, do outro lado do globo, ou na Oceania, tá? E eu, daqui, eu sei exatamente o que você está fazendo agora. Então eu elevo a minha consciência vai onde você está,
não é corpo, porque não existe o corpo, isso tudo é uma ilusão. O corpo, o espírito, perispírito, tudo isso é uma ilusão, que é um mundo holográfico que a nossa consciência cria. Nós não somos um corpo que tem um espírito, uma alma, isso é equivocado, é errado, é limitado. Nós somos uma consciência que cria isso tudo, tá? Então, quando eu falo lá, em muitos vídeos que eu falo, nós somos um fractal da fonte criadora, ou seja, de Deus, eu falo, nós somos Deus. Uma das provas, que tem dezenas delas, que nós somos deuses, é essa, que você como ele falou, um pedaço dessa consciência, que é Deus, é um fractal dessa fonte, que cada um, através desse fractal, eu e você, nós, apesar de sermos um só, mas mas se nós somos um só e somos de Deus, porque é vida diferente. Sim, porque essa fonte criadora, essa consciência, ela está experienciando individualmente em cada um de nós a nossa vida, porque ela está evoluindo com essas experiências através de nós. Isso é uma constatação também que a consciência, Deus, não é perfeito, porque ele, através de nós, ele está evoluindo e experienciando cada vida, cada vivência de cada um desse planeta e dentre outros orbes, beleza? Então, imagina, você tá aí, eu aqui me concentro, aí você pega um café, açúcar, fala, você agora pegou a caneca e tá mexendo o seu café, aí, você agora foi tomar banho, agora você levantou, ligou a televisão, isso em tempo real, isso é viagem astral. O resto é só viagem. O que não foi isso, quem fala, que eu me encontrei, que me levou, é viagem da viagem. Se essas pessoas falam, eu faço viagem astral, então comprova com uma visão remota, tá? Você vai para um outro quarto, ela diz que faz, sai, então ela vai dizer o que você está fazendo naquele outro quarto. E é isso que eles fizeram, ele e Bob Monroe, e comprovaram, tudo filmado, gravado em áudio, vídeo, tudo filmado. Né? Chegaram uma hora ali que eles saíram do ambiente, aí ele, o Bob falou, o que está escrito nessa placa aqui, numa propaganda, numa placa? Ela está escrito, aí ele, placa, é aqui, está escrito isso, ele, é isso, mas está escrito, e as pessoas de lá de dentro, olhando, vendo tudo isso, ouvindo tudo, é mesmo, da placa está escrito. Isso é levar a consciência, ou o que vocês podem chamar de viagem astral, que na verdade é tudo uma ilusão, mas é a consciência que tem a ciência disso, né? Assim como no português a gente tem mania de dizer que consciousness e awareness, né? Duas palavras, elas representam a mesma coisa, que é consciência. No certo, assim, uma certa parte mas se a gente for realmente separar, literalmente, a awareness é mais a ciência, a percepção, e a consciousness é a consciência, realmente, essa consciência que cria isso tudo, beleza? Vamos lá. Okay, so we are consciousness. That's what we are. The body is an avatar. It's computed. It's computed within consciousness. Consciousness is actually an information system. Okay, those are the kind of the top level things. Now let's get to some of your specific questions. All right, you are a consciousness. Now, the brain is part of the body. The brain is just a simulation. The brain stores nothing, computes nothing. All it is a physical representation of the rule set that creates the virtual reality. Consciousness itself, what you are, does the thinking, it does the storing of memory, it does all of the mental work. So this idea that you get out of your body, say, is a very poor idea. You're not in your body. You are consciousness. You're already out of your body. You just need to get in to your consciousness. So all of the paranormal things are easily explained, how they work, what is going on, why they work the way they do. All of that is now science. It's not mystery, and it's easy to explain. I'll be glad to explain those details, but I needed first to tell you this kind of basic idea of consciousness being fundamental. So yes, consciousness is the main thing. The brain is not the main thing. The brain does not create consciousness. Consciousness creates a physical avatar with the brain. And indeed, that brain is not even create. I mean, it's not, rendered. It's not even rendered in the virtual reality unless someone's skull is cut open. It's just eye candy.
it's not significant. So we can talk about the paranormal as a science, why it works. For instance, people can get information from what's called the Akashic Records. Well, what is that information? Where does it come from? Who put it there? I can explain all of those in scientific rational terms. Bom, então vamos aqui. Então eu já falei alguma coisa, foi o que ele disse, né? Ele falou muitas coisas ali, mas basicamente é o que ele falou, da questão de a ideia tosca de dizer que nós somos um corpo e que nós fazemos viagem astral. Ele fala, viagem astral não existe. Essa ideia de sair do corpo é uma ideia tosca, porque nós não somos um corpo, nós somos uma consciência. Essa consciência que controla esse corpo. Então, cria percepção, a sua percepção e as suas crenças limitantes fazem isso, inclusive o famoso cordão de prata que não existe, porque isso é da questão da crença que você tem. E o medo, o ego faz com que você tenha esse medo dessa percepção de se desligar de um corpo que na verdade nem existe esse corpo. É uma ilusão, é um avatar holográfico. Tá? Ah, mas ele está falando besteira. Assim, um outro cientista, inclusive no meu livro, aqui ó, nesse meu livro aqui, eu entro em detalhes, tá? Despertar seu Deus interior para libertar-se da Matrix. Vocês podem ver, tá? Aqui. Deixa eu ver aqui para ficar melhor. Então, o que acontece? Eu falo aqui do cientista que constatou e descobriu, norte-americano, que nós vivemos num mundo que é um programa. Como ele falou, o avatar nosso, tudo isso é computado, é como um programa. E esse cientista descobriu que os códigos 010101 de uma programação são os mesmos códigos que são oriundos da composição, da criação do universo, assim também como os mesmos códigos que foram utilizados para criar a internet. Ou seja, a internet que nós utilizamos, essa pela qual você me assiste agora, ela existe lá no back-end dela, ou seja, nos bastidores, códigos para que ela seja elaborada, para que ela seja completa, ou seja, existente. Esses códigos são os mesmos códigos, tá, que criou tudo isso aqui, o universo e os computadores também, principalmente os computadores e os programas, na verdade, de computação, beleza? Então isso é mais uma outra prova científica, foi o que ele falou ali, tudo que ele faz isso na questão da paranormalidade é simples de explicar, porque ele conseguiu fazer isso através de fatos empíricos, tá? E fatos e também na questão empírica. Então ele foi lá, provou, testou e comprovou, ratificou isso aí. Não é só coisa de esoterismo ou a questão de fábula que acha, achismo, não. Tudo comprovado. Como eu falei, inclusive, da visão remota. Ele foi lá dentro, ele conseguiu chegar lá onde tem um sistema, esse computador central, onde que é o responsável pela criação desse mundo holográfico, desse nosso mundo. Então lá só tem banco de dados, não existe mais nada, ou seja, como se fosse um computador literalmente. Tá? E é assim que Deus age quando criou tudo isso aqui, beleza? Inclusive, eu tenho um vídeo aqui que eu mostrei da questão das 15 dimensões, uma live, vou ver se eu coloco ela aqui. Nessa live eu explico um pouco todos os seres, todos esses mundos holográficos e quem é Deus realmente, onde que ele se situa, beleza? Então, eu perguntei primeiro o que era consciência, ele explicou, e aí o Tom Campbell defende no livro dele que a realidade nossa ela é virtual. Então, a pergunta bem objetiva. O que é a realidade deste plano físico que a gente experiencia? Okay. What we call the physical universe is actually a virtual reality. And all virtual realities work about the same way. If you think of, say, World of Warcraft, which is a multiplayer virtual reality game, you see that there are several elements. There is the computer that computes it, the player that makes all the choices for the avatar, and then there is the virtual reality that's computed. Now, that virtual reality doesn't actually exist. It's just computed and sent to the player as a data stream. The player interprets that data stream and makes choices, and makes the choices for the avatar. Then the avatar implements those choices, and this is the way a virtual reality works. Our virtual reality works the same way. Okay, so we are a piece of consciousness.
we get a data stream. That data stream defines to us this reality. We look at that data and we define it as this reality, and we make all the choices for our avatar. So what is this virtual reality? It is a virtual reality. It's computed. We are just like the elf in a virtual reality. Our avatar, we human beings, are like the elf in an avatar. To us, it looks physical. Everything is physical. But in actuality, it's a virtual reality, and we are consciousness, the player. Então, terminou aqui, só para a gente fazer as considerações finais. Então, eu já tinha também dado uma analogia sobre o do joguinho. E ele persiste aqui, que é como se fosse do Minecraft ou um jogo de RPG. Então, o que é? Essa realidade para nós que nos dá nessa tridimensionalidade, nesse mundo 3D, tridimensional, nos dá a realidade de físico, mas na verdade isso tudo é uma ilusão criada. Então imagine você que tem um jogo RPG, qualquer jogo, tá? Final Fantasy, Resident Evil, Minecraft, qualquer um. Então ele falou que nós somos um elfo. Então você é um elfo do jogo. Você é esse avatar. Para você, para o avatar, aquele mundo ao qual ele está ali, ou aquela realidade virtual, é real. Para ele é real. Tá? Ele não tem essa outra consciência de que aquilo ali é um mundo. Claro, nós que estamos despertos temos. Tá? Mas o avatarzinho não tem. Então o que o avatar faz? A realidade virtual, a consciência, ela cria todo aquele mundo de realidade virtual. E o avatar, a consciência guia esse avatar, é que comanda esse avatar. Então, a sua consciência é você. Então, o elfo é você é o avatar, é o bonequinho, a realidade virtual é aquele mundo lá ao qual ele existe, e quem guia o bonequinho é você, que é a consciência dele. Então, é você que diz que vai fazer. Então, portanto, se aquele bonequinho fizer uma viagem astral lá, morrer, se machucar, na verdade, é uma ilusão de que aquilo está acontecendo, porque ele não morre. O bonequinho morreu no jogo, o que acontece? Ele tem outra vida, não é isso? Aí você vai lá, opa, tem outra vida, vida extra, pá, aí tem outra vida. Se ele morrer todas as vidas, você reinicia o jogo, começa outra vida de novo. Ou seja, é a mesma coisa, essa analogia que ele faz do jogo é perfeita. É a mesma assim que funciona o mundo, né? De uma forma, sim, porque a espiritualidade, ela é ciência. Do contrário que muita gente está querendo, sempre disse para você o contrário. A ciência não é algo de mágica, de fábula, não é de crônicas de Nárnia. Tá? A ciência, a espiritualidade é pura ciência, é o que eu quero dizer. A espiritualidade não é crônica de nada, é nada disso. É pura ciência, então a ciência espiritual. Então o que explica a ciência espiritual? A física quântica. O cara é físico, não só nuclear, mas também entende da física quântica. Não é? Porque você tem que unir as duas coisas para você ser um físico nuclear. Até porque a energia nuclear lida com o átomo. Não é? O átomo é quântico. Então você tem que entender, para você lidar com questões nucleares, você tem que saber não só da física retrógrada de Newton, que tem nos atrasados séculos, mas principalmente a física quântica, que é a verdadeira física e que explica tudo. A física de Newton não é nem uma fração do que realmente é a física quântica, porque a física quântica, ela trabalha em cima daquilo que os olhos não conseguem enxergar. Beleza? Tá certo? Então, você, esse bonequinho, volto a dizer, a sua consciência é você que guia o bonequinho, e você é o bonequinho no mundo, na realidade virtual, seja aqui nesse planeta ou nas outras dimensões, achando que isso tudo é real, mas não se passa. Que consciência? Deus faz isso com a gente, então, sabe? Porque, como eu falei há pouco, ela quer experienciar, através de cada um de nós, na nossa individualidade, essas vivências. Mas por que isso? Se Deus é perdão, é provar a constatação que ele dá perfeito. Por quê? Porque com isso, essa consciência, ela está evoluindo através de nossas experiências, tudo que acontece nessas realidades virtuais, ela está evoluindo cada vez mais. Aí você pergunta, mas ela quer evoluir até onde? Aí é o que a gente não sabe. A gente sabe que ela quer evoluir por algum motivo. Beleza? Então, galera, esse foi o React de hoje, né? Comenta aqui, se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, vamos trocar ideia, porque somos cabeças pensantes e debater de igual para igual. Inscreva-se no canal, ative o sininho para todas as notificações, dê aquele like e compartilhe com pessoas que você enxergue e precise despertar. Porque preste atenção, crenças nada mais são que escuridão e prisão, enquanto despertar de consciência é libertação e iluminação.